A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, eu sou o pastor Clauber Maia e estamos aqui mais um domingo, pela graça de Deus, para continuarmos aprendendo na Escola Bíblica Dominical. Esse trimestre que estamos estudando sobre relacionamentos em família, vamos estudar hoje a lição de número 6, cujo título é Pais zelosos e filhos rebeldes. E vamos meditar sobre este importante assunto. Qual a responsabilidade dos pais no tocante à educação e à formação dos seus filhos? Qual a responsabilidade dos pais em relação às escolhas dos filhos e as consequências dessas escolhas? E o que os pais devem fazer e como se comportar em relação a tudo isso? E vamos tomar como base e como pano de fundo dessa nossa lição a história de Sansão e o relacionamento com seus pais. A leitura bíblica em classe encontra no livro dos Juízes, capítulo 13, o versículo de 1 ao 7, o 24, e o capítulo 14, do 1 ao 3. Eu vou fazer a leitura. Se você tem o exemplar da Bíblia à sua mão, leia comigo também, por favor. Juízes, capítulo 13, diz: E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora é estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja vista era de um anjo de Deus, terribilíssima. E não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém, disse-me: Eis que conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte, não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia da sua morte. O verso 24. Depois teve esta mulher um filho e chamou seu nome Sansão. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Juízes capítulo 14, verso 1. E desceu Sansão a Tímina, e vendo em Tímina a uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: Vi uma mulher em Tímina das filhas dos filisteus, agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: Tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Nós vamos perceber, dentro do que o texto bíblico nos apresenta, que Manoá e sua esposa eram pais piedosos. Primeiro porque, apesar de viver em uma época bem complicada, o período dos juízes, quando a Bíblia fala sobre o período difícil, de obscuridade espiritual que estavam vivendo, mas eles eram pessoas que buscavam a Deus. E, com certeza, isso fez com que fossem escolhidos para ser os pais daquela criança, porque eles recebem uma visita divina. O anjo do Senhor, a figura no Antigo Testamento, é uma figura de uma aparição de Deus, uma teofania. E ele aparece àquela mulher que é estéril e diz que ela vai ter esse filho. E já dá orientações sobre como vai ser o filho, porque o filho será nazireu, portanto vai cumprir o voto de nazireado e não pode comer coisa imunda, nem bebida forte, nem cortar o cabelo. E a mãe, desde o momento da concepção, já deveria também cumprir com esse mesmo cuidado e com esses mesmos votos. E eles ficam preocupados com isso. Ela conta ao marido e o marido vai orar, pedir a Deus que lhe dê instruções a respeito de como criar aquele filho e que o anjo do Senhor dê as orientações. Quando o anjo do Senhor aparece novamente, ele não repete as instruções, ele disse: Eu já disse isso para a sua mulher. Então ele abençoa aquele casal e, de fato, no tempo certo, o menino veio a nascer. O que nós entendemos é que Manoá e a sua esposa
eles cuidaram de orientar o seu filho. A Bíblia não traz clareza sobre como foi a criação de Sansão, mas entendemos que, sendo pais piedosos e diante da tarefa que lhes foi dada, que foram buscar a Deus, pedir orientação de como fazer, isso mostra que eram tementes a Deus e que tinham valores espirituais. É bem verdade que naquela época já existia o santuário em Siló, já existia a Torá, a lei de Moisés, mas mesmo com toda a instrução bíblica, né, e sacerdotal que eles tinham, eles ainda foram orar e pedir a Deus que lhes desse instruções sobre aquele momento especial, daquele filho que era especial, que já nascia com uma missão específica, que era livrar Israel da mão dos filisteus. E Sansão cresceu e certamente o exemplo piedoso dos seus pais foi importante para que ele pudesse conhecer a Deus. E de fato nós vemos que em alguns momentos da vida Sansão ora. Sansão ora em momentos que está em situação difícil e principalmente depois que, quando está preso já pelos filisteus, Sansão também faz a oração a Deus, o que mostra que ele foi instruído a respeito disso, certamente via seus pais orando e estava bem influenciado em todas essas coisas. Porém, o que nós vamos ver é que Sansão tem desvios de conduta. Aqui o texto bíblico que nós lemos mostra que ele vai até os filhos dos filisteus, avista uma mulher bonita, que ele disse agradava aos seus olhos, e resolveu que queria se casar com essa mulher. Os pais deram orientação que ele não fizesse isso. Orientaram que, conforme a orientação dada por Deus, ele deveria casar com uma mulher da sua própria tribo, da tribo de Dan. Isso era importante para que o patrimônio da tribo não se perdesse, que continuasse ali na tribo. E menos ainda, se ele não quisesse casar com uma mulher da tribo de Dan, mas que procurasse uma israelita de outra tribo, se fosse o caso. Menos dos filisteus, que eram os inimigos, que eram os perseguidores. E como o texto destaca, eram incircuncisos, ou seja, eles não eram aliançados com Deus, não tinham aliança com Deus, não tinham temor a Deus, não buscavam a Deus, não criam no Deus de Israel. Então isso seria ruim para a vida de Sansão. Mas ele insiste e diz, não, é essa que eu achei bonita, que me agradou aos olhos, e é essa que eu quero. A continuidade do texto vai mostrar que aquele casamento foi um desastre, que ele acaba comprando uma briga com os filisteus por causa disso, e depois se afasta e a mulher é dada a outro, isso irrita de novo Sansão. Então, deu tudo errado na vida de Sansão em relação a esse casamento, porque não seguiu a orientação dos seus pais. E aí nós podemos perceber duas questões que são importantes aqui para nós observarmos com relação ao que é o objetivo da nossa lição, que é tratar a respeito de pais piedosos e filhos rebeldes. Primeiro, aquilo que é a responsabilidade dos pais, que é ensinar os seus filhos, formá-los. A Bíblia diz, Provérbios capítulo 22, versículo 6, ensina o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Aqui ele está falando da tarefa dos pais, de ensinar o menino. Deuteronômio capítulo 6, ele diz, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, todo o teu entendimento. Ele disse, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as inculcarás aos teus filhos, e dela falarás, assentado em tua casa, e deitando e levantando e andando pelo caminho. Ou seja, os pais seriam responsáveis pela formação dos seus filhos. Não só a formação espiritual, mas a formação moral, a formação de princípios e valores. Isso é responsabilidade dos pais. São os pais que devem educar os filhos e transmitir a eles os princípios e valores da palavra de Deus e os hábitos familiares e todos os princípios da família também. Os pais devem ser exemplo piedoso para os seus filhos,
porque os filhos não vão simplesmente acreditar no que os pais dizem, se não verem os pais praticando o que eles dizem. Então, se eu quero que meu filho ore, não é só dizer, filho, você tem que orar. O meu filho, no meu caso eu tenho filhas, as minhas filhas me viam orando. Quando tínhamos problemas, dificuldades em casa, conosco, com elas, uma menina que ia fazer uma prova, outra que estava enferma, nós reuníamos a família e orávamos. Para não só pedir a Deus a respeito disso, mas também para mostrar que quando nós precisamos de qualquer situação, nós precisamos orar e apresentar a Deus. E que Deus é um Pai Celestial que está atento às orações dos seus filhos. Você não pode dizer somente, filho, você tem que ler a Bíblia. Eles precisam ver você lendo a Bíblia. E não somente ver você lendo a Bíblia, os filhos precisam ver os pais também praticando a Bíblia e usando a Bíblia como regra de fé e prática. E aí eles vão acreditar que a Bíblia realmente é importante e necessária e também vão ter o hábito de ler a Bíblia e de aplicar a Bíblia na sua vida, nas decisões que vão tomar, nas circunstâncias que vão enfrentar. Então, o papel dos pais é formar os filhos, é conduzi-los no caminho do Senhor, é ensiná-los através do exemplo, através das suas atitudes e também corrigi-los quando necessário, porque a Bíblia diz que o pai que ama, corrige. E aquele que não corrige o filho é porque não o ama. Tudo isso tem a ver com limites e responsabilidades que os pais precisam ensinar aos seus filhos. Quando os pais não ensinam aos seus filhos essas coisas, então vão ter dificuldades mais à frente, porque a falta desse ensino pode trazer sérios problemas para a formação desse menino, dessa menina, e quando crescerem, adolescentes e jovens, eles podem ter muitos problemas e isso vai trazer tristeza e vergonha para os seus pais. Por isso, a primeira tarefa é de ensinar. Essa mãe, a esposa de Manoá, que o texto bíblico não nos diz o nome, era uma mãe piedosa. Ela reconheceu, inclusive, que aquela pessoa que lhe apareceu ela disse, um homem de Deus com a aparência de um anjo. Então, ela reconheceu que era uma aparição especial. Ela também tinha temor em contar ao seu marido e pedir orientações sobre isso. O marido também teve o cuidado de orar a Deus pedindo que lhe desse instruções a respeito disso. Quando os pais falam sobre Sansão com relação à mulher, eles orientam dizendo, é melhor escolher da sua tribo ou dentre os filhos de Israel, o que mostra que eles também eram cuidadosos com relação à obediência à lei de Moisés. Então nós entendemos que os pais de Sansão foram piedosos e um exemplo piedoso para a vida do seu filho. E aí vem a outra questão que a gente precisa lembrar também, é que os pais não são responsáveis pelas escolhas que os filhos fazem. Que nosso papel como pais é ensinar, é formar, é orientar, é apontar o caminho. E caminhar com eles durante o período que estão conosco, a fim de que eles percebam como é caminhar no caminho do temor a Deus, da obediência à palavra. Mas chega uma hora que os filhos têm a liberdade de tomar suas próprias escolhas. E como pais, o que nós precisamos fazer é ensinar a esses filhos que eles terão que arcar com as consequências das escolhas que eles fizeram. É aquilo que se chama a lei da semeadura. Você pode plantar o que você quiser. Você é livre para plantar o que quiser, mas você não é livre para colher o que quiser, porque você vai colher aquilo que plantou. É o que nós vamos fazer. Pais que plantam o ensino na vida dos seus filhos vão colher resultado disso. Mas filhos que desobedecem aos seus pais, não acatam os seus conselhos e as suas orientações e plantam desobediência, também vão colher a consequência disso, porque é algo normal. Ao longo da Bíblia, nós vamos ver vários exemplos,
Primeiro, de mulheres como a esposa de Manoá, que não tinham filhos, e Deus deu milagrosamente filhos a elas, e que elas também foram cuidadosas na formação dos seus filhos. Como o caso de Ana, logo depois de Sansão, que é na lista o último dos juízes, vai surgir um período que novamente Israel está em dificuldade e vai Deus prometer por intermédio do sacerdote Eli a uma mulher que era estéril que ela teria um filho. E Deus abre a madre, permite que essa mulher conceba o filho nasce, ela lhe dá o nome de Samuel, e esse menino também veio a ser um grande líder de Israel como Sansão. Aliás, até maior do que Sansão, porque Sansão basicamente atuou na tribo de Dan contra os seus vizinhos, que eram os filisteus. E Samuel também lutou contra os filisteus, mas na verdade foi líder de toda a nação de Israel. E ele é um exemplo de uma mãe piedosa que buscou a Deus, Deus lhe deu um filho de forma sobrenatural, que ela era estéril, ela criou esse filho, inclusive entregou para o serviço do tabernáculo, mas todos os anos o visitava e levava roupas novas para ele, e ele se tornou um homem piedoso e exemplar para toda a nação. Nós temos, portanto, vários outros exemplos na Bíblia. Vamos imaginar que Adão e Eva criaram Caim e Abel com o mesmo sentimento de piedade, de devoção, que os dois sabiam que era importante sacrificar e os dois foram oferecer sacrifício a Deus. Deus aceita o sacrifício de Abel e não aceita o de Caim por causa da desobediência do coração de Caim. E Deus disse a Caim: se bem fizeres, haverá aceitação para ti, mas você procede mal. Então entendemos que dois irmãos, criados pelos mesmos pais, imaginamos que com o mesmo exemplo piedoso, mas Abel é exemplo de uma pessoa temente a Deus e Caim é exemplo de um filho desobediente e que vai colher as consequências da sua desobediência, inclusive por ter matado o próprio irmão. O que isso nos diz? É que criar filhos não é uma receita de bolo. Criar filhos não é algo automático que diz, faça assim, compre essa marca de fralda, dê essa marca de leite, trate dessa forma, bote nessa escola e vai dar tudo certo com todos os filhos. Porque filhos não são iguais. Eu tenho 4 filhas e sei bem o que é isso. Cada uma delas tem o seu comportamento, tem as suas reações, tem as suas emoções e no meu caso, inclusive, cada uma escolheu uma profissão diferente, porque são pessoas diferentes mesmo. Por isso que não é uma receita de bolo, como disse. Não quer dizer faça desse jeito e sempre dará certo, porque filhos são pessoas que são pensantes, que têm volição, capacidade de escolha. Eles vão tomar as suas próprias decisões e vão arcar com as consequências dessas decisões. Se para o bem ou se para o mal, aí vai depender das escolhas que eles fizeram. Qual foi a tarefa de Manoá e da sua esposa? Ensinar a Sansão a ser alguém temente a Deus. E percebemos que essa semente gerou no coração de Sansão, que mesmo no final da vida, ele volta-se para o Senhor. Mas chega uma hora que os filhos fazem as suas próprias escolhas. E os pais não devem se responsabilizar pelas escolhas dos filhos. Às vezes, quando há filhos que desobedecem aos pais, fazem escolhas ruins, é normal que os pais se sintam culpados e dizer, meu Deus, onde foi que eu errei? O que foi que eu fiz errado? Esse menino é desse jeito e tal, mas não é sempre culpa dos pais. Claro que como humanos, nós podemos falhar em uma coisa ou outra e isso possa trazer alguma dificuldade, mas nós precisamos saber aonde vai o limite da responsabilidade dos pais com os filhos e aonde está o limite da responsabilidade dos próprios filhos pelas suas próprias escolhas, e é o caso aqui de Sansão. Sansão resolve tomar decisões erradas.
A área do relacionamento emocional, afetivo, sexual é uma área complicada na vida de Sansão. Ele resolve casar com uma filisteia, dá tudo errado, o casamento se acaba, ele acaba tocando fogo na seara dos filisteus em virtude disso. Ele depois se relaciona com uma prostituta, acaba tendo dificuldades com isso acaba sendo a ruína para a vida dele. Ou seja, essa área era uma área complicada na vida de Sansão, que ele fez escolhas ruins e ele arcou com as consequências disso. Mas nem sempre é apenas essa questão. Nós temos na Bíblia exemplos como Josias. Josias é neto de Manassés. Manassés foi o pior rei de Judá, que ofereceu os próprios filhos a Moloque. Isso quer dizer que ele pegou criancinhas e queimou em sacrifício a um deus pagão. Imagine um homem criado numa família temente a Deus, da descendência de Davi, tomar um filho pequeno e queimar em sacrifício a um Deus pagão, diferente, estranho ao Deus de Israel. Isso é realmente terrível. E foi um homem que afastou-se terrivelmente de Deus e que a Bíblia diz que debaixo de cada árvore verde em Israel ele colocou um ídolo. Claro que isso é um exagero para dizer que ele era muito idólatra. Quando Manassés morreu, o seu filho assume o trono e ele é tão ruim quanto o pai que o próprio povo o mata. É um golpe de Estado promovido pela própria nação, que mata o pai, o filho de Manassés, e põe o seu filho, neto de Manassés, Josias, com apenas 8 anos no trono. Que exemplo esse menino tinha de pais piedosos ou de avós piedosos? Que orientação e formação ele tinha para ser um homem temente a Deus? Mas a Bíblia diz que aos 16 anos ele resolveu andar nos caminhos de Davi, seu pai. Ele foi tomar como referência Davi, seu ascendente, e com isso ele buscou a Deus, restaurou o templo, achou o livro da lei, restaurou a Páscoa, restaurou o sacrifício e foi o exemplo de um homem piedoso, mesmo tendo um pai e um avô terríveis, um dos piores que Judá teve como exemplo. Então isso é só para dizer que filhos podem ter maus pais, mas fazer boas escolhas, como temos também o exemplo de Jefté, que era filho de uma prostituta, sua família o expulsou de casa por causa disso, mas ele voltou-se para Deus e foi o grande libertador de Israel da sua época. Perceba que pais piedosos, como Adão e Eva, podem criar filhos e alguns desses filhos podem fazer escolhas erradas. O Sete, irmão de Caim, quando nasceu, a Bíblia diz que começou-se a invocar o nome do Senhor. Então, percebemos que Adão e Eva não erraram com todos os filhos. Eles criaram filhos piedosos, mas um dos filhos faz escolhas erradas. Já o pai de Jefté, o pai e o avô de Josias eram exemplos terríveis, mas eles fizeram escolhas boas e foram exemplos de homens tementes a Deus. Então, aqui no caso de Manoá e a esposa, nós não podemos acusá-los de coisa alguma, até porque nós não temos nenhuma base bíblica para isso. O pouco que vemos do que a Bíblia nos apresenta é de pais piedosos que fizeram o seu papel de ensinar aos seus filhos. Mas Sansão faz as escolhas erradas. Os pais recebem de Deus, através do anjo do Senhor, as orientações e as seguem. E são zelosos em relação a obedecer a Deus e a criar o seu filho. O filho recebe orientações dos seus pais e não as segue, e a consequência é terrível. A Bíblia fala sobre isso no livro dos Provérbios, capítulo 17, ele diz o verso 25, o filho insensato é tristeza para o seu pai e amargura para quem o deu à luz. Ainda no livro de Provérbios, capítulo 19, ele fala sobre
essa questão, e o verso 26 diz assim: o que aflige a seu pai, ou afugenta a sua mãe, filho é que envergonha e desonra. Veja que a Bíblia dá um mandamento, e a Bíblia diz que é o primeiro mandamento com promessa, dizendo aos filhos: honra o teu pai e a tua mãe, para que tenhas longa vida sobre a terra. A promessa é essa: quem honra pai e a mãe vive muito tempo. Sansão é alguém que desonra seu pai e a sua mãe porque os desobedece e causa vergonha para eles, fazendo escolhas erradas. E de fato não é um homem que envelheceu e em boa velhice desceu à sepultura. É alguém que ainda jovem teve a vida ceifada como consequência das consequências erradas que fez. Ele, sendo nazireu, deveria cumprir o voto de nazireado, mas eu entendo que o voto de nazireado, na verdade, foi uma forma de Deus ocultar para todos a aliança que tinha com Sansão, que estava relacionada aos cabelos. É tanto que Sansão toca no morto, no leão, come o mel tirado da carcaça do morto, com isso ele quebra o voto de nazireado, ele bebe bebida na festa e com isso ele quebra o voto de nazireado, mas ele não perdeu a ação do Espírito de Deus na vida dele, que lhe fortalecia por causa disso. Mas no dia que ele cortou o cabelo, aí sim ele perdeu. Só que se alguém dissesse: por que não corta o cabelo dessa criança? Porque ele é nazireu e fez o voto de nazireado, então por isso ocultava a aliança de Deus com ele, que estava relacionada a tudo isso. E mesmo Sansão fazendo escolhas erradas, como casar com a mulher filisteia, Deus não o abandonou. Ele continuava tendo a visita do Espírito Santo de Deus, que lhe fortalecia. Porque vamos lembrar que Sansão não é um menino que nasceu forte, que levantava os móveis com a mão. Não, quem fazia isso aí é Bambam, né, dos Flintstones. Sansão era uma pessoa comum, talvez inclusive não fosse nem avantajado fisicamente, porque a força que Sansão tinha era do Espírito de Deus, e que ele não a possuía toda hora e todo tempo. Não era Sansão um homem que vivia quebrando portas e paredes. Era alguém comum que, quando em situação de necessidade, o Espírito do Senhor vinha sobre Sansão e então ele tinha força. Então veja que ele, mesmo desobedecendo aos seus pais e casando com uma mulher filisteia, mas ainda o Espírito Santo fortaleceu Sansão e ele teve força para pegar as raposas, para soltar no terreno dos filisteus, para pegar o osso da mandíbula do jumento e com ele matar 1000 homens, para arrancar as portas de uma cidade e achando pouco arrancar as portas, levar para cima do monte mais próximo e depositá-las ali. Tudo isso é para mostrar que mesmo com as escolhas erradas de Sansão, Deus ainda foi misericordioso com ele e Deus ainda permitiu que ele tivesse várias oportunidades. Com Dalila mesmo, Sansão tem várias brincadeiras, se fizer trança, se amarrar com cordas, e nada disso acontecia, e quando ele precisava, o Espírito de Deus lhe fortalecia e ele vencia os filisteus assim. Mas tudo na vida tem limites, inclusive a paciência de Deus, e então um dia Sansão se deixa realmente cortar o cabelo, e aí de fato foi aprisionado, não teve mais a força que tinha, o que mostra que de fato não era do físico de Sansão que ele tinha força, e ele foi ser escravo dos filisteus. Mas como Deus havia dito aos seus pais que ele seria o homem que libertaria Israel dos seus inimigos filisteus, Deus ainda tem misericórdia, visita Sansão no seu arrependimento. Sansão volta-se para Deus e então ele derruba aquele templo que mata milhares de pessoas e assim cumpriu com o seu papel. Nós não podemos lançar Sansão no inferno por uma razão muito simples. Hebreus capítulo 11, a lista dos heróis da fé, lá na frente
o escritor aos Hebreus disse: faltar-me-ia tempo para falar de Sansão e de Samuel. Então, nós percebemos que Sansão teve o seu encontro com Deus, restauração da sua condição com Deus, e morreu nessa condição e está na galeria dos heróis da fé. Mas trouxe vergonha para o seu pai e trouxe problemas para a sua mãe. Então nós percebemos que isso é algo que nós precisamos saber lidar. Saber lidar com a responsabilidade de ir até onde vai o limite da formação que nós damos para os nossos filhos. Mas saber que eles são responsáveis pelas escolhas que eles fizerem e que chega um momento que nós não somos mais responsáveis por aquilo que os nossos filhos vão fazer quando já são adultos e já andam com as suas próprias pernas. O que é que pais podem fazer em situações como essa? Pais podem interceder pelos seus filhos. A Bíblia fala sobre o poder da intercessão e como nós podemos interceder pelos nossos filhos. Você lembra de Jó? Jó sabia que os seus filhos tinham feito uma festa, um aniversário e tinham bebido, e ele se preocupava, dizendo, quem sabe podem ter desagradado a Deus de alguma forma, e ele ia lá e oferecia sacrifício pelos seus filhos. Para dizer que, como pais, nós temos filhos, eu tenho 4 filhas, são todas adultas, cada uma seguiu o seu caminho profissional e 2 já são casadas, elas fazem suas próprias escolhas, mas eu nunca parei de orar pelas minhas filhas, de apresentar a Deus seus desafios, suas necessidades e interceder por elas. E a Bíblia mostra exemplos piedosos de pais que oraram pelos seus filhos, que intercediam por eles. E que isso é algo que os pais podem fazer. Ao longo da história da igreja, nós temos vários exemplos, né? Agostinho, que tinha uma mãe piedosa, que orava por ele e ele foi alcançado por Deus. John Wesley, que Susana, filha de puritanos, é uma influência muito positiva na vida do seu filho e que fez com que ele fosse o grande líder que foi. A Bíblia fala, a história da igreja fala sobre o reverendo Duncan Campbell, foi criado por pais piedosos, afastou-se do caminho do Senhor e um dia ele está num baile e sente a presença de Deus e isso lhe traz convicção de pecados. Ele sai da festa, a caminho de casa, 2 vezes ele cai de joelhos, orando e confessando pecados, e quando ele chega em casa, que abre a porta, a mãe está orando por ele de joelhos na sala. Nós temos outros exemplos da história da igreja, de homens que tiveram pais e mães que oraram por eles e que isso fez com que eles fossem alcançados por Deus. Você que é pai, você que é mãe, que me escuta, sua tarefa, se você tem filhos pequenos, é ensiná-los. É ser alguém que deve ser exemplo piedoso para o seu filho. Exemplo de homem e de mulher de Deus, de oração, de leitura da palavra, de frequentar a igreja, de servir ao Senhor com alegria e, ao mesmo tempo, de conduzir os seus filhos nessa tarefa. Mas saiba que chega uma hora que você não é mais responsável pelas escolhas que o seu filho fizer, porque você ensinou, você deu a formação necessária, mas ele é que vai escolher se vai acatar os conselhos e orientação dos seus pais ou se não vai. E vai colher as consequências das escolhas que ele fizer. Mas o que você pode fazer é orar pelos seus filhos, orientá-los, aconselhá-los, claro, se eles fizerem escolhas equivocadas, mas ao mesmo tempo interceder pelo seu filho, por sua filha, para que Deus alcance, para que Deus lhe dê o discernimento e a percepção para que possa voltar aos caminhos do Senhor e a praticar aquilo que a palavra de Deus orienta, e assim nós vamos enfrentar essa situação. Como disse, pode ter um filho como Sansão, que tendo pais piedosos se afastou de Deus, mas pode ter um filho como Josias, que tendo pais terríveis, voltou-se para Deus e foi um homem piedoso.
E assim nós vamos entender que cada momento a nossa responsabilidade é de ensinar os filhos, ensiná-los inclusive a honrar pai e a mãe, mas eles são responsáveis. O livro de Ezequiel e também o profeta Jeremias vai trazer uma palavra muito importante nesse sentido. Ele diz assim: nunca mais se dirá em Israel que os pais chuparam uvas verdes e os dentes dos filhos embotaram, mas a alma que pecar, essa morrerá. O que ele está dizendo é que os pais tiveram as suas escolhas e eles têm consequências das escolhas que fizeram, mas os filhos vão ter as suas próprias consequências das suas próprias escolhas. Não é porque quando houve o cativeiro em Israel, a fala de alguns era assim: estamos sendo castigados pelo que os nossos pais fizeram. E Deus toma Ezequiel e Jeremias para dizer: negativo, vocês estão sendo castigados pelo que vocês fizeram. Os pais de vocês tiveram as escolhas deles e colheram as consequências. Mas isso que está acontecendo com vocês não é pelas escolhas dos seus pais, é pelas escolhas de vocês, pelas suas próprias escolhas. Ele disse: não funciona os pais chuparem uvas verdes e os dentes dos filhos embotarem, mas os filhos têm dentes embotados pelas uvas verdes que eles próprios chuparam. E aí ele diz: a alma que pecar, essa morrerá. Sansão errou em não receber, não acatar a orientação dos seus pais, envolver-se com pessoas que não eram tementes a Deus, envolver-se inclusive em aliança e de menosprezar até o que Deus fazia na sua vida, muitas vezes brincando com a prostituta em relação àquilo que era a manifestação do Espírito Santo na vida dele, até que um dia ele colheu as consequências das suas escolhas, mas arrependeu-se, voltou-se para o Senhor e, apesar de um fim trágico, ele ainda deixou uma ação que foi benéfica para Israel de derrotar os inimigos, os filisteus, e Deus levantou outros homens que deram continuidade àquela missão. Mas Sansão pagou o preço pelas escolhas ruins que ele fez, e é o que cada um de nós vai fazer. Como pais, nós escolhemos como educar os nossos filhos. Se nós valorizamos a igreja, ou se marcamos qualquer passeio, qualquer aniversário no horário de culto, se nós compramos presentes e fazemos brincadeiras com os nossos filhos, que são brincadeiras sadias e presentes que podem ser úteis, ou se ensinamos coisas inúteis aos nossos filhos, tudo isso tem a ver com as escolhas que nós fazemos e como ensinamos os nossos filhos. Mas eles terão as suas próprias escolhas e nós não podemos ser culpados ou responsabilizados pelas escolhas dos nossos filhos. Que Deus nos ajude a sermos pais piedosos e sermos exemplo para os nossos filhos. Mas que Deus também nos dê clareza, compreensão para entendermos até onde vai o nosso limite e não nos culparmos ou nos responsabilizarmos pelas escolhas ruins que os nossos filhos venham a fazer. Porque a semente que nós plantamos no coração deles, do ensino da palavra de Deus, do exemplo de uma vida de temor a Deus, ela vai permanecer lá. Quando o Provérbios 22:6 diz: ensina o menino no caminho que deve andar, porque até quando envelhecer não se desviará dele, não quer dizer que o menino não vai se desviar do caminho, quer dizer que o caminho não vai se desviar do menino, ou seja, que a semente plantada, ela permanecerá lá, mas que ele será responsável por fazer as escolhas que ele quiser. Mas nós, pais, fizemos a nossa parte de ensinar, de dar o exemplo, de indicar o caminho, e eles vão fazer suas próprias escolhas e vão colher aquilo que eles plantarem. Davi é um homem piedoso, que buscou a Deus, mas que teve sérios problemas na criação dos seus filhos. E um desses filhos
resolve ser rei e botar uma coroa na cabeça, Adonias, e a Bíblia diz que ele fez isso porque Davi nunca o contrariou e nunca questionou o que ele fazia. O outro filho tem um relacionamento forçado com a sua própria irmã e depois a abandona. O irmão dessa irmã, também filho de Davi, mata esse irmão que fez isso e usurpa o trono do seu pai. E Davi tem um relacionamento com uma mulher que não era a sua, um caso de adultério, mas esse filho desse caso de adultério é uma pessoa que resolve buscar a Deus e Deus o escolhe para colocar no trono e ele se torna o homem mais sábio do mundo, porque é alguém que entendeu que era importante fazer as escolhas corretas e seguir o exemplo piedoso dos seus pais. Salomão é que vem a se tornar o rei de Israel. O que mostra que mesmo quando nós falhamos na criação dos nossos filhos, mas a palavra de Deus é certa e ela nos ajuda, e ela, caindo em boa terra, o coração dos nossos filhos vai produzir e vai fazer com que eles também sejam piedosos, como outros exemplos bíblicos que eu aqui já citei. Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a sua vida. Eu quero pedir que, se você gostou desse vídeo, compartilhe com mais alguém, envie para outras pessoas, para que eles também possam ser alcançados por essa mensagem. Se você já é inscrito no nosso canal, ok? Se não é ainda, pode se inscrever, clica no sininho para receber as notificações dos novos vídeos que vão ser gravados e assim continue nos ajudando a divulgar a preciosa palavra de Deus através desse canal. Próximo domingo, se Deus nos permitir, estaremos com mais uma lição da palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus lhe dê uma ótima semana. Fiquem todos na paz do Senhor.